A graça e a paz a todos. Amém. Vamos estudar hoje o 10º artigo dos 28 artigos, né? Você que está aí ouvindo este vídeo no YouTube, inscreva no canal, dê o joinha, compartilhe, que está nos ajudando a divulgar a palavra de Deus. Amém. Louvado seja Deus. Aí o artigo que eu vou estudar hoje é o artigo 10, a consciência do juízo final. O primeiro ponto desse estudo fala que Deus constituiu a consciência o juiz da alma. Ou seja, a nossa consciência é quem nos diz se estamos certos, se estamos errados, e ela é o nosso juiz. Eu queria pedir aos irmãos que abrissem aí a Bíblia em Mateus 22, a partir do 11 até o 14. Desde já que essa palavra venha abençoar vidas. A palavra de Deus é água viva. Mateus 22, a partir do 11. Deus. Amém? Amém. E o rei, entrando a ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestido de núpcias. E disse-lhes: Amigo, como entraste aqui, não tendo vestido nupcial? E ele emudeceu e disse. E disse então o rei aos servos: Amarrai-o de pés e mãos e levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Meus irmãos, eu chamo a atenção de vocês aqui nesse versículo que fala que o que foi chamado emudeceu, né? Que quando o dono da festa chamou, né? Amigo, como entrastes aqui, não tendo vestido nupcial? E ele emudeceu. Quando ele emudeceu, ali era sua consciência que estava o acusando, e ele sabia que estava ali, porque ele não foi chamado, ele não foi escolhido para estar ali, ele não estava trajando o que todos estavam, né? A veste nupcial, né? Ele não tinha o sangue do cordeiro na vida dele, né? Então ele estava ali indevidamente. E o rei o expulsou da festa, né? Aí aqui a consciência, ele ficou calado, ele emudeceu, ele não disse: ai, Senhor, mas eu isso, eu aquilo, não. Ele se emudeceu, ele não falou mais nada, porque a sua consciência falou por si. Amém, meus irmãos? Amém. Então eu peço aos irmãos que abram aí, por favor, em Romanos 2, do 12 ao 15. A gente vai dar uma passeada hoje na Bíblia. Romanos 2, do 12 ao 15. Amém? Amém. Porque todos os sem lei pecaram, e sem lei também perecerão. E todos sob a lei pecaram, e pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei e não hão de ser justificados.
Amém? Amém. Aí aqui. Os quais mostram a obra das leis escritas em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Amém. Este primeiro ponto, quando diz que o homem, né, aqui, porque todos sem lei pecaram, e sem lei também perecerão, e todos sob a lei pecaram, e pela lei serão julgados. Então, meus irmãos, não importa, né, todos nós seremos julgados no tribunal de Cristo. Quer que sejam entendedores da lei, quer que não sejam. Mas os que praticam a lei serão justificados perante o tribunal de Cristo, né? E quando diz aqui, e testificando juntamente com sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Aqui fala que a consciência do homem em si diz se ele está errado, se ele está certo. A consciência da gente sabe, mesmo que a gente peque, a gente sabe que pecou, porque a nossa consciência, ela diz, olha, você pecou, né? A gente tem a nossa consciência. E por eles aqui, naquela época, eles não tinham leis, mas eles procuravam de alguma forma seguir os evangelhos, porque eles queriam buscar a lei, né? E outros não querem, outros querem viver no pecado, e mesmo hoje, tendo o evangelho, tendo as leis, não seguem, não as praticam. Por isso serão julgados, todos nós seremos. Amém? Louvado seja Deus. Aí eu peço agora os irmãos que abram aí Tito 1:15, para a gente terminar. Tito 1. A partir do 15, viu? A partir do versículo 15. Amém? Amém. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Justamente, meus irmãos, é o que eu expliquei agora, né? A nossa consciência, ela fala, né, por si, né? E o que a gente faz que mesmo que as pessoas venham nos contaminar, a gente sabe o que é errado, o que é certo, né? E se a gente nos deixar contaminar, né? Não é que a nossa consciência não diga que a gente esteja certo ou errados, né? Mas a gente sabe na nossa consciência que nós, o que é certo, o que é errado. Certo, meus amados? Aí aqui. E todas as coisas são puras para os pensamentos que são puros, né? Se você pensa fazer uma coisa boa, todas as coisas são puras para os puros, né? Porque quando a gente se converte, a gente procura se santificar, se purificar do pecado, né? E os outros que estão contaminados, que são infiéis, e ante o seu entendimento e consciência, que eles sabem que estão pecando, sabem que estão no pecado, sabem que está errado, né? Não querem, como é que se diz, arcar com as consequências, mas sabem. A sua consciência estão contaminados, eles sabem que estão contaminados. Amém? Louvado seja Deus.
Aí aqui, no terceiro ponto, diz assim, aqui na apostila, né? Diz aqui no 7, né? Diz assim: mas reservou para o julgamento final, que será em harmonia com seu próprio caráter. Aí eu peço os irmãos que abram aí, Eclesiastes 12, 14. Por favor. Estão conseguindo entender direitinho? Eclesiastes 12, 14. Amém? A partir do 12, viu? A partir do 14, diga. Amém? Todos acharam? Porque Deus há de trazer juízo a toda obra, até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Gente, esse versículo aqui, ele é muito forte, né? Diz aqui que toda obra, tudo que a gente faz, ou escondido ou sem ser escondido, Deus sabe, né? E tudo será revelado no dia do juízo. Ele virá para trazer juízo a toda obra, até que tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal, seja revelado. Né? Que Deus, no dia do juízo, Ele revelará todas as coisas, né? Amém? Louvado seja Deus. Amém. Aí eu peço os irmãos que abram em Mateus 25, para a gente complementar esse estudo. Mateus 25. Gente, peço a vocês desculpas. Eu pulei do ponto 1 para o ponto 3. Mas a gente vai continuar o estudo, né? Vamos agora para o ponto 2. Desculpem. O segundo ponto deu-lhes o mandamento pelos quais se decidissem todos os casos. Aí sim, Mateus 22, do 36 ao 40. Eu começo nesse, depois eu termino aqui, lá onde a gente estava. Do 36 ao 40. Amém? Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe: amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro grande mandamento. Segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo.
Destes 2 mandamentos depende toda a lei dos profetas. Aí já vou procurar aqui outro versículo, em João 13:34, aí eu explico. Não, João 13:34. É João 13:34. E Jesus diz, né? Amém? Um novo mandamento vos dou, que vós ameis uns aos outros, como eu vos amei. E a vós que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Amém? Aqui fala do mandamento que Deus deixou, né? Pelos quais se decidem todos os casos, né? Aí eu li Mateus, que Jesus fala do amor, e aqui novamente em João ele fala que nós amemos uns aos outros, né? Primeiro ele diz: ame o Senhor seu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Amar a Deus acima de todas as coisas, né, meus irmãos? A gente já conhece muito esse versículo, ele é muito falado, né? Que a gente deve amar a Deus acima de tudo, acima de nossa família, acima de nossa casa, acima de nós mesmos. Amém? E fala do amor, né? O amor, todas as coisas resolvem com o amor. Vocês já pensaram o amor que Deus teve para conosco? Tantas vezes a terra, né, as pessoas foram perversas e Deus destruiu o mundo uma vez com água, depois recriou novamente as pessoas e depois as pessoas se corromperam, se extraviaram novamente. Aí Deus mandou o seu Filho Jesus. Não tem amor maior do que esse, né? Porque ele nos resgatou da morte certa. Ele mandou o Filho dele para morrer por nós. Tem uma prova de amor maior que essa? Quem é que tem coragem de mandar seu filho morrer por pecadores? Por qualquer um? Ninguém tem. Então, um amor maior do que esse. E ele é a prova, né? Quando ele diz ame uns aos outros, mas ele praticou o amor. Antes dele mandar fazer, ele praticou. Em todo o tempo, Jesus praticava o amor. Jesus evangelizava, Jesus curava, Jesus amava, Jesus cuidava. E Deus, né? Lá também, sempre cuidando de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Sempre tendo misericórdia dos seus filhos, né, aqui na terra. Olhava para nós e ele escondeu, ele não nos acusou dos nossos pecados, mas antes mesmo ele mandou o Filho dele, Jesus, que é santo, morrer na cruz do Calvário por nós pecadores, né? E antes dele falar ame uns aos outros, eles mesmos amaram, né? Eles nos amaram primeiro. Ele nos amou primeiro. Amém? Amém. Aí eu peço aos irmãos que abram aí em 1 João. Agora sim, 1 João. Vocês estão conseguindo entender direitinho? Primeiro João 4, a partir do 19. Que só confirma, né, na Bíblia o que eu acabei de falar. 1 João 4, 19.
até o 21. Amém? Todo mundo achou? Nós o amamos a Ele, porque Ele nos amou primeiro. Diz aqui em João, Ele nos amou primeiro. Se alguém diz eu amo a Deus e aborrece o seu irmão, é mentiroso. Por quem não ama o seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? Aí aqui, faz uma pergunta, que aquele que diz que ama a Deus e não ama seu irmão é mentiroso, Porque Deus diz assim: ame uns aos outros como eu vos amei, Então, a gente tem que amar os nossos irmãos como a nós mesmos. Este é o mandamento, como diz aqui, deu-lhes mandamento pelos quais se decidem todos os casos. Amém? Louvado seja Deus. Agora sim, vamos para o ponto 3. A gente leu Eclesiastes, não foi? Pronto, agora a gente vai para Mateus 25. Só relembrando, viu, meus irmãos? O primeiro ponto, Deus constituiu a consciência o juiz da alma. A nossa consciência é o juiz da nossa alma. Deu-lhes um mandamento pelos quais se decidiram todos os casos, Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Agora vamos para o terceiro ponto. Reservou para o julgamento final, mas reservou o julgamento final, que era em harmonia com seu próprio caráter. Aí nós vamos ler agora Mateus, a partir do 31. Mateus 25, a partir do 31. Amém? Amém. É do 31 ao 33, viu, meus irmãos? E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. Amém? E até o 33, não foi? Não. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Amém. Agora sim, meus irmãos. Aqui Jesus, aqui fala sobre que Deus virá fazer o julgamento final, E quando diz aqui que ele aparta os bodes das ovelhas, ele já está começando a julgar, Ele vai separar o povo de Deus do povo que não é de Deus. E quando ele vai separar essas pessoas e vai começar o juízo, o julgamento. Aí eu peço os irmãos aí para a gente complementar, abram aí a Bíblia em Salmo 49, versículo 6. Amém? Amém. Salmo 49, versículo 6. Só é o versículo 6.
aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam a multidão às suas riquezas. Quer dizer isso, né? Aquele que confia nas suas riquezas, nos seus bens materiais, na sua casa, no seu carro, no seu emprego, ele está perdendo um tempo precioso que ele podia estar servindo a Deus, né, meus irmãos? Porque aqueles que confiam nas suas riquezas, infelizmente, as riquezas tornam-se seus deuses, né? Eles só olham para as riquezas, para as belezas, que a vida, essa vida tão repentina tem, né? Que a vida é passageira, no instante passa, a gente um dia é criança, outro dia você já é mãe, outro dia você já está idosa, e outros, né, vão pelo caminho, e as riquezas passam, tudo passa, só não passa o amor de Deus nem a palavra de Deus, amém? E aquele que confia na sua riqueza, ele está completamente perdido, porque a esperança da gente deve estar no Senhor, né? Deve estar em Deus, deve estar no Senhor Jesus. É a esperança da sua vinda e de levar a sua igreja. Amém, meus irmãos? Agora eu peço os irmãos para abrirem Romanos 2:16. Romanos 2, a partir do 16. Só o versículo 16, na verdade. Amém? No dia em que há de julgar os segredos dos homens, por Cristo Jesus, segundo o meu evangelho. Aqui está falando que Deus virá julgar as nações, né? Segundo o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo está onde? Na Bíblia, né? Quem lê, quem se aprofunda na Bíblia, quem procura fazer a vontade do Senhor, que está aqui, é o manual da nossa vida. É a Bíblia, é o manual do crente, é o manual que nos levará junto com Jesus para a vida eterna, né? Louvado seja Deus. Aí aqui fala do juízo de Deus, né? Como está falando aqui no artigo, que fala que Deus reservou o julgamento final, né? E aqui fala que no dia que Deus há de julgar os segredos dos homens, né? Todos os homens, por Cristo segundo o meu evangelho. Então, esta é a explicação deste versículo. Aí eu peço aos irmãos que abram aí agora. Salmos 9, 7 e 8, né? Só esses dois versículos para a gente terminar esse terceiro ponto. Amém, meus irmãos? A partir do 7, viu? Mas o Senhor está assentado perpetuamente, já preparou o seu tribunal para julgar. Ele mesmo julgará o mundo com justiça e julgará os povos com retidão, né? Deus, ele julgará a cada um de acordo, né, com o que fizeram, porque nada está escondido aos olhos de Deus. E ele julga com retidão. Deus, ele é justo, ele é amoroso, ele é um pai bondoso, mas ele é justo. Amém, meus irmãos? Aí aqui a gente finaliza o ponto 3. Agora vamos para o ponto 4 da nossa apostila. Eu digo 4, mas é o ponto 9, né?
Aqui na apostila está o 9, né? Aqui. Avisou aos homens a pena com que punirá toda injustiça, maldade, falsidade e desobediência ao seu governo. Aí eu peço os irmãos que abram aí Gálatas 3:10 para a gente começar. É, 3:10. Amém? Só é um versículo, viu? Amém? Amém. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque escrito está: maldito aquele que não permanece em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Né? Como eu disse no início, o livro, eu creio, né, no meu entendimento, que seja as escrituras, né, o livro sagrado, a Bíblia, né? E aqui, por isso que eu disse que aqui é um guia, que a gente vai lendo, cada vez mais vai aprendendo, e de acordo com o aprendizado, né, que o Espírito Santo abençoa, vai ajudando a gente a entender, porque nem sempre não é todo mundo que abre uma Bíblia e sabe ler e sabe interpretar, mas o Espírito Santo, aos poucos, a gente vai lendo, vai aprendendo, todos nós estamos em aprendizado. E eu creio que as escrituras que falam aqui seja a Bíblia, né? Que o crente, quando ele começa a ler a Bíblia, começa a entender, começa a buscar a presença do Senhor, cada vez mais ele vai fazendo a vontade do Senhor, né? Não a vontade da gente. Amém, meus irmãos? Aí seguir as escrituras é isso, a gente lê a Bíblia e vê o que é que Deus quer da gente, né? O que a gente siga e a gente seguir conforme a lei do Senhor. E maldito é aquele que está com a lei, conhece a lei e não as seguem. Né? Que é claro, né? Como diz, é curto e grosso, né? Aí eu peço aos irmãos que leiam aí, que abram aí, mais uma vez. Em Mateus 12, do 36 ao 37. Amém? Mateus 12, do 36 ao 37. Mas eu vos digo que toda palavra ociosa aos homens disserem, ande dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serão justificados e por tuas palavras serão condenados.
Agora eu peço os irmãos para a gente complementar esta palavra. Abram aí em Provérbios 26, 26. É só um versículo. Provérbios é depois de Salmos. Provérbios 26, 26. Amém? Aqui. O que faz... Não, 26. Ainda que o seu ódio se enche com o engano, a sua malícia se descobrirá na congregação. O que faz uma cova, nela cairá. O que revolve a pedra, sobre ele rolará, né? Aqui Deus fala sobre o juízo mesmo, né? Aqui é como as pessoas dizem, né? Fez aqui, pagou aqui, né? Deus fala, né, que o ódio, ainda que seu ódio se encobre com o engano, a sua malícia se descobrirá na congregação. Aqui mais uma vez Deus fala, né? Nada está escondido aos seus olhos. E o que faz a cova para o seu irmão cair, né? Não diz aqui, mas o que eu entendo o que revolve a pedra sobre ela, sobre ele rolará. Amém, meus irmãos? Amém. Aqui a gente finaliza que Deus avisou, né? Com que pena punirá toda a injustiça, maldade, falsidade e desobediência ao seu governo. Agora a gente vai para o quinto ponto. Cumprirá suas ameaças, punindo todo pecado, com exata proporção à culpa. Peço os irmãos que abram aí 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Amém? Todo mundo achou? 2 Coríntios 5, 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, seja bem ou seja mal. Aí eu peço os irmãos que abram, por favor, aí Daniel. Aí eu explico essa parte, né? Porque Daniel 7, do 9 ao 10.
Daniel 7, do 9 ao 10. Amém, meus irmãos? Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos e um ancião de dias se assentou. O seu vestido era branco como a neve e o cabelo da sua cabeça limpa como a lã, e o seu trono chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele, milhares e milhares o serviam, e multidões estavam diante dele. E assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Né? Aqui fala, né, do julgamento de Deus e como ele punirá com exata proporção à culpa, né? Abrirá-se os livros, um é o livro da vida, o outro, eu creio que seja o que está escrito, o que cada um de nós fizemos para sermos julgados. Aí eu peço os irmãos se abram aí, Apocalipse 20, é o último, viu, meus irmãos? Do 11 ao 15, que fala exatamente sobre este assunto. Aí eu vou dar uma explicada para poder a gente entender melhor, né? Porque um texto complementa o outro. A gente está em fase de aprendizado e conforme o tempo vai passando, o Espírito Santo vai trabalhando e vai melhorando, né? Apocalipse 20, minha irmã. 20, a partir do 11, viu? Amém? Todos encontraram? E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, cuja presença fugiu a terra e o céu, e não achou-se lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, e os que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu-lhe o mar os mortos que nele havia e via. E o inferno deu o mar aos mortos que nele havia. E a morte e o inferno deram os mortos que nele havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo que esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Aqui fala, né, que Deus cumprirá suas ameaças, né? E neste último versículo, como os outros também que a gente viu, a preparação, né? Sentava no trono, ficava lá e veio a julgar as nações. E aqui fala claramente o juízo final de Deus, né? Porque ele que diz aqui a preparação, né? E vi um grande trono branco que estava assentado sobre ele, cuja presença fugiu à terra. E o céu não se achou lugar para ele. E vi os mortos, grandes e pequenos. Aqui está falando já na ressurreição, né? Todos ressuscitarão para o juízo. Mortos, né? Os que estão mortos. E os outros serão, né, chamados para o juízo. E diante do trono abriu-se os livros, né? Eu creio que esse livro, eu não sei, né, no meu entendimento, que seja o livro que está escrito tudo que as pessoas fizeram ao longo da sua vida na terra. E abriu-se outro livro, que era o livro da vida, né? O livro da vida é onde Deus escreve o nome dos salvos, né? O nome
E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros e as suas obras. Aqui, né, como fala, que Deus cumprirá, né? E ele vai punir todo o pecado em exata proporção à culpa. Aí, justamente, esses livros, né, ele vai abrir os livros e vai julgar cada pessoa de acordo com sua obra que ela fez. E dependendo, né, e se não for achado o nome da pessoa no livro da vida, ela será lançada no lago de fogo, que é a segunda morte, e a morte eterna. Essa morte que a gente temia tanto, que é a morte, né, a morte aqui da terra, ela deixou de ser importante quando você conhece a palavra de Deus e você conhece a segunda morte, né? A segunda morte. Eu acho muito interessante o livro de Apocalipse, porque o livro de Apocalipse fala muito do juízo que Deus virá julgar a terra, né? Muitas pessoas dizem, ninguém nunca vai interpretar aquele livro, ninguém vai... Ou tem pessoas, né, que dizem que ninguém vai ler aquele livro. Por que as pessoas se escondem do livro de Apocalipse? Porque tem medo no julgamento final, né? Julgamento de Deus. Aí mostra que se você... Lá não tem dizer, e você vai dizer, Senhor, mas eu não escutei o evangelho, alguém não me disse o evangelho, ou tua palavra, não. Deus vai dizer, está lá. É igual aquela parábola do rico e do pobre, né? Que era o Lázaro, e ele disse, Senhor, deixa eu voltar lá na terra. Não tem mais isso, não. Lá, e os que estão lá, tem os profetas, tem, né? Que vão evangelizar eles. Aí cabe a eles, né? A consciência, né? O juiz na nossa alma. Quando ele diz assim, eu quero ser evangelizado, eu quero aceitar Jesus, né? Senta aquele toque do Espírito Santo e é evangelizado. Aqui não, que depois da segunda morte não tem mais volta, né? Não tem mais. Aí a primeira morte deixou de ser um medo, né? Um medo maior é a segunda morte. Para os que, por isso que devemos aceitar o Evangelho de Jesus, aceitar Jesus, o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário, por mim e por você. Foi por mim, por você, foi por nós, foi por amor a mim e a você. Que essa palavra venha abençoar o coração de cada um. E se inscreva no canal, compartilhe, deixe o joinha, que estará nos ajudando a divulgar a palavra de Deus. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Amém.